A Rádio Luso-Americana recebe nesta terça-feira, em especial entrevista da semana, o vice-presidente da LINAC, Liga dos Naturais e Amigos de Cabinda, Francisco Freire Castelão Luemba. Tema: situação social e desafios das gerações de Cabinda. Terça-feira, 19 de setembro de 2023, às 18 horas em Angola. Com transmissão em direto na Rádio Luso-Americana e nas suas redes sociais de Facebook e YouTube, assim como na sua Web TV. Participação: André Massanga. Moderador: Ailton Moreno. A não perder na Rádio Luso-Americana. Olá, boa tarde para você que está nos assistindo em diversas partes do mundo. Boa noite para quem está em Angola, em África, em Cabinda. Boa tarde para meu amigo André Massanga. Boa tarde também para o nosso convidado, o senhor Francisco Castelão, o resiliente, que está presente aqui, para a gente falar um pouquinho da situação social e desafio das gerações de Cabinda. O senhor Francisco Freire Castelão é vice-presidente da LINAC, a Liga dos Naturais e Amigos de Cabinda. E vai falar um pouquinho sobre a situação de Cabinda. Ele é nosso convidado hoje, está presente aqui. Boa tarde, senhor Francisco Castelão. Seja bem-vindo. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite que me foi formulado. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem, nos ouvem conforme o seu fuso horário. E, enfim, estamos aqui disponíveis para poder contribuir naquilo que for possível a nosso nível. Boa tarde, André Massanga. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, o nosso convidado, Castelão. E seja bem-vindo para esse estudo da Rádio Luso-Americana. Muito obrigado. Um abraço a todos que nos ouvem, nos assistem pela Rádio Luso-Americana em diversas partes do mundo. Mas vamos falar um pouquinho da situação de Cabinda, né? Já que o senhor Castelão é vice-presidente da Liga dos Naturais e Amigos de Cabinda. E nós, nesses últimos tempos, senhor Francisco, vimos falar tanto da situação social e desses desafios que temos a enfrentar. E claro que as futuras gerações têm a enfrentar em Cabinda. Temos muitos recursos, temos tudo para viver feliz, mas a população de Cabinda ainda sofre com muitos desafios, com miséria, que poderia estar em outro nível. Porque se a gente tem tantos recursos, por que esses recursos não nos servem? Eles são levados para fora e não faz com que o povo viva bem. Como é que o senhor vê essa atual situação em que Cabinda se encontra hoje? Ok. Antes de mais, permitam-me, por favor, que me apresente, já que vem na qualidade de vice-presidente da LINAC. Deixa-me só aqui tentar situar os que nos assistem o que é a LINAC. A LINAC é a Liga dos Naturais e Amigos de Cabinda, que há alguns anos a esta parte tem estado a exercer atividades tanto no âmbito social e também filantrópico, na promoção também da imagem cultural da província de Cabinda a nível de Angola e não só. E, enfim, endereçar aqui também os cumprimentos à nossa presidente, que é a Amélia Mingas, a todos os nossos membros da LINAC, que têm dado o seu melhor para que não deixemos de ajudar todos aqueles cabindas que precisam, e não só a nível de Luanda. Muita gente às vezes não se apercebe, mas tem muitos filhos de Cabinda que passam por muitas necessidades em Luanda. Morrem, filhos de Cabinda em Luanda não têm recursos para poder nem enterrar, fazer um enterro ou um velório condigno. Fazer o translado do corpo para Cabinda, às vezes não há recursos para isso, e é aí onde nós entramos. E, graças a Deus, temos estado a fazer alguma coisa por formas a ajudar todos aqueles que precisam. Entrando bem mais específico naquilo que é a sua abordagem, a questão que me faz em relação à situação social em Cabinda e em Angola como um todo, é dizer que é lastimável. Os relatos que temos ouvido até aqui são preocupantes.
o nível, vá lá, os números no que tem a ver com a empregabilidade baixaram muito, houve muita gente, muita juventude que foi para o desemprego. Temos, vá lá, o poder de compra do cidadão a nível de Cabinda baixou muito, o que de alguma forma é dramático, porque muitas famílias se vão destruindo por conta disso, porque não conseguem sustentar as suas famílias. E quando a família é atingida desta forma tão forte, logo nós estamos a condicionar o futuro de qualquer sociedade que se preze, porque a família é o núcleo basilar de qualquer sociedade. Passo aqui, pleonasmo. Portanto, o que temos estado a ouvir até agora é muito triste e acreditamos que muito se poderia fazer, mas não tem sido feito. Tem a ver com a questão política, tem a ver com questões de decisões administrativas, com decisões daquilo que tem a ver com a legislação, com aquilo que são as decisões do rumo que se pretende para o sistema financeiro angolano e para o sistema financeiro também local, que não têm sido as decisões mais assertivas. Portanto, nós acreditamos que, se calhar, o melhor poderia ser feito e não tem sido feito até aqui. A população, então, ela vive à mercê dessas situações, principalmente questões políticas, né? Já que recursos existem e diversos em Cabinda, mas não chega para assistir as famílias, que é a sua colocação, né? As famílias Exatamente. não têm acesso à água, acesso à alimentação de forma condizente, à saúde, à educação. Exatamente. Na verdade, o que tem acontecido, a meu ver, é questão de políticas do Estado. Por conta entrando um pouquinho mais para aquilo que é a especificidade da província de Cabinda, nós enfrentamos dois problemas. Além do aspecto da própria corrupção, do próprio regime que pretende perpetuar-se no poder, ainda tem essa questão do problema de Cabinda, que todos nós chamamos de problema de Cabinda. O que faz com que se redobrem aquilo que são eu chamaria, se calhar, de perseguição a nível dos filhos de Cabinda, que pretendem fazer alguma coisa. Só para ter uma noção, para você implementar algum negócio que valha a nível da província de Cabinda, tu tens que ser do sistema. Eles precisam confiar em ti. Eles precisam sentir de que você está com eles. Porque há sempre aquele receio de que, se tu fores um empresário que está a gerar alguma riqueza e que não está com eles, tu és capaz de financiar a guerrilha, por exemplo. Então, isso cria dois problemas, um problema acrescentado, eu diria, para aquilo que os cabindas sofrem em relação ao resto do país. O que não acontece para as outras províncias, por exemplo, que não existe uma espécie de estado de sítio, porque o número de militares que tu vês a nível da província de Cabinda não é igual que você vai ver a nível do resto do país. Portanto, esse aspecto, de alguma forma, é uma pedra que fica pendurada no pé dos cabindas, no que tem a ver com a luta para poder desenvolver as suas atividades econômicas. André. Sim, Sr. Castelão, há pouco, eu acho que há uns 2 dias, estive em comunicação com alguém em Cabinda que dizia que a nota tivesse a rondar aí a nota de dólar, por exemplo, os $90, quase 90 a $100, portanto quase que dobrou. Então, a minha pergunta é, no quadro das vossas assistências que têm dado através da LINAC, como é que tem deparado situações como estas em que a diferença, o nível de vida em Luanda, onde praticamente tem as vossas ações, e esses amigos de Cabinda, que na sua maioria, portanto, os Cabinda, estão numa província em que as condições de vida não têm praticamente, não estão ao mesmo nível em termos econômicos, por causa da sua descontinuidade, por causa daquelas questões que sabemos que os produtos em Cabinda sempre acabam por ser muito mais caros do que em qualquer parte
digamos assim, de Angola, onde os produtos podem ser levados de caminhão, de comboio, que em Cabinda não é possível fazer. Como é que conseguem lidar essa diferença de níveis de vida que Cabinda tem em relação ao resto de Angola, se podemos dizer? Ok. As nossas atividades a nível da LINAC, a ajuda que nós prestamos são para aquelas pessoas muito mais carenciadas. Por exemplo, tivemos um caso de uma senhora que estava no Zaire, ela é de Cabinda, casou-se com alguém, um militar do Zaire, ou Uige, alguma dessas províncias. Foi lá viver com as crianças, eram 5 crianças ou 6. E ela depois foi abandonada e não tinha formas como voltar para Cabinda para poder, e nem tinha casa para viver. Aí nós, a nível da nossa organização, envidamos os esforços para poder buscar formas deles terem o transporte para voltar até Luanda e depois levamos até Cabinda e conseguimos depois fazer a ligação com as entidades competentes, estou a referir do governo provincial, por formas a ver se conseguimos inscrever esta família para conseguir uma casa social. Então, vai mais ou menos nesse sentido as ajudas que nós temos dado. Agora, o aspecto que levanta em relação ao transporte, ao sistema logístico, porque o nosso maior desafio a nível da província de Cabinda em relação às outras partes de Angola é logístico, porque todo o produto, os custos logísticos fazem crescer aquilo que é o preço final do produto acabado. Sim. O que acontece? A província de Cabinda tem algum estatuto especial em que alguns produtos importados que vão ser desalfandegados no porto de Cabinda têm alguns benefícios, algumas isenções. Mas essas isenções, nesse momento, não fazem tanto efeito, não têm tanto impacto na vida do cidadão ou do povo de Cabinda. Por quê? Porque nós não temos porto de águas profundas capazes de fazer com que os produtos cheguem diretamente ao porto de Cabinda. Porque o bendito porto está aí em construção há alguns anos e as obras nunca terminam. Espero, estão aí a dizer que a primeira fase vai terminar este ano. Se terminar, ok, muito bem, ficaremos felizes todos. Mas o porto que nós temos aí, por exemplo, está sempre com problemas de calemas. E os navios vêm, ficam no alto mar durante semanas e meses, não conseguem atracar e não tem como. Então, a maior parte dos empresários, os importadores que estão em Cabinda, importam através dos portos de Luanda. O que no final do dia depois acaba por ser a mesma coisa, porque tu tens esse instrumento legal que te permite desalfandegares com baixo custo a nível da tua terra. Mas o lugar onde eles têm que atracar para poder descarregar essa mercadoria não funciona. Então tu tens de descarregar a nível de Luanda e tu vais pagar os impostos a nível de Luanda. Depois é que vai para Cabinda, enfim. Então, por conta da falta de infraestruturas, o problema mantém-se. Quer dizer que temos um instrumento legal que nos permite nós, supostamente, termos alguma almofada para poder fazer a economia local funcionar, mas por conta da falta desses instrumentos, tanto a malha rodoviária que funciona em condições, linha férrea não temos, porto de águas profundas também não temos, então nós não estamos a fazer nada, a coisa não funciona. Então é uma lei morta quase, posso assim considerar. Então, essa questão de logística, transporte é o que prende para que avance em diversas negociações com o mercado fora. Cabinda fica isolada. Exatamente. O principal gargalo da província de Cabinda, aliás, eu acho que qualquer terra que queira crescer, o primeiro sítio onde ele tem que investir é no seu sistema logístico. E eu falo isso por conhecimento, porque eu sou formado em gestão de logística. Eu fiz o estudo, por exemplo, aí em Curitiba, estudamos o sistema logístico de Curitiba, o sistema de transporte público de Curitiba, é um dos melhores a nível mundial. E a província de Cabinda tem mais ou menos as mesmas características, que não foge muito daquilo que é Curitiba. Sim. E
tu consegues ver que não tem como você desenvolver, viver sem o petróleo, se tu não tens uma malha rodoviária que permite tu produzires a nível da província de Cabinda escoar para os dois grandes mercados que nós temos. Estou a falar do Congo Brazzaville e o Congo Democrático, onde de um lado tem 50 milhões de habitantes e do outro lado tem 5 milhões. Cabinda tem quantos habitantes? Tem aí por volta de 1 milhão. Então imagina lá tu estares a produzir em grandes quantidades, em grande escala, a nível da província de Cabinda escoar para esses dois mercados. Então tu fazes muito dinheiro em Cabinda. Então, nós estamos numa localização estratégica, não somos um landlocked country, que são aqueles países que não têm acesso ao mar. Nós temos um privilégio enorme de termos acesso ao mar, mas não tiramos usufruto disso, não conseguimos maximizar os benefícios dessa localização tão privilegiada que nós temos. E só se consegue isso se nós investirmos massivamente ou de forma séria naquilo que é o sistema logístico, para poder permitir com que nós possamos produzir a nível local. Ok. Então, ok. André, quer falar? Sim, os vídeos. Estão prontos para colocar os vídeos. Sério, então vamos. Vamos ver o vídeo e depois comentamos. In Cabinda. Until recently, worshippers could hear political sermons in favor of independence, but not anymore. The former priest is gone, and the current one refuses interviews, saying he does not talk about politics. Despite its appearance as a peaceful seaside town, Cabinda is restive. For many years, local separatist groups have been fighting against the Angolan government for independence, to no avail. Oil is Cabinda's main resource, producing up to 70% of Angola's output, and oil revenues make up half of Angola's GDP, wealth that is not equally shared, according to Raul Danda, an opposition leader in parliament. And Angola is saying that this is a very rich country, but you have one of the poorest people here in this country. So how good is this wealth? The government has agreed to give 10% of its oil revenues per year to Cabinda, but Danda says this is not enough. You have the oil production going up. You have the oil price going up. And you have the same amount of $60 million, saying that it's 10% of oil revenues. It's a lie. It's not true. Cabinda has only been part of Angola since the country became independent from Portugal in 1975. Before, it was a kingdom under a Portuguese protectorate. Cabinda resident Alexandro Kwanga Situ is among those calling for independence. Life is difficult because there are so many soldiers here. We can't move around freely. They always stop us, ask to see our documents, and question us. Cabinda is rich, so if we were independent, life would be delicious. The Angolan government says the heavy military presence is needed to quell the rebellion. Separatist groups used to kidnap oil workers and take other actions to draw attention to their cause. In 2010, when Angola was hosting the African Cup of Nations, separatist gunmen opened fire on a bus carrying Togo's soccer team, killing several people on board. Yet independence for Cabinda is unlikely to happen anytime soon, says researcher Ana Alves at the South African Institute of International Affairs. Because it lacks the support of the region, of the other regional powers, and also because it's not known internationally. It's not a big issue like the Sudans or the Great Lakes regions. It won't have. I don't think Cabinda will get independence. The Angolan government has spent money on infrastructure projects in Cabinda in an effort to calm the population discontent. Just before national elections, the government inaugurated the Port City's first pier to help spur economic development. But the pier collapsed a few days later and, to date, remains useless. Emily Yob for VOA News, Cabinda, Angola. Essa realidade aí não está distante do que a gente vinha conversando, não, né? Sim. Então vai de encontro. Não sei se posso intervir já. Pode.
vai de encontro àquilo que começamos a falar até aqui, que tem a ver com o recurso que nós fomos abençoados como filhos desta terra, que é o petróleo, que muitos filhos de Cabinda chamam até do maldito petróleo, porque o petróleo é que nos faz angolanos. Aliás, não existe política sem economia. Quase todas as movimentações políticas que tu vês a nível do mundo, e a história nos diz isso, têm interesses econômicos. O mundo é feito de interesses. A geopolítica é movida por isso. Agora, o que tem faltado, acredito, tanto a nível do regime, que é o MPLA, que lidera o país desde 1975, o erro foi cometido a nível dos acordos de Alvor, quando decidiram anexar Cabinda de forma unilateral, vou colocar assim unilateral, porque não chamaram os filhos de Cabinda para também terem voz e estabelecer o tipo de ligação que querem. Porque o problema maior não é o fato de sermos anexados na angolanidade, é o fato de sermos anexados sem sermos tidos nem achados. É aí onde existe um grande problema. Porque se fôssemos chamados, os nossos líderes de Cabinda na altura fossem chamados, que olha, para vocês não ficarem sozinhos nesse meio onde tem dois grandes, então precisamos que vocês entrem, fiquem aqui, era necessário que se criasse um pacto. O que é que eu ganho com isso? Porque a vida é feita de negociações. Tu tens um interesse, eu também tenho, então vamos negociar para poder encontrarmos um meio termo. Tu dependes do petróleo de Cabinda neste momento, não tens outro caminho. O teu contexto te obriga a manter o Cabinda. Ok, eu percebo isso, mas eu quero uma contrapartida, porque eu tenho uma identidade própria, tenho uma história própria, tenho uma cultura, tenho uma forma de viver que é diferente da tua. Mas nós, a dada altura, tivemos os mesmos interesses, que é nos livrarmos daquilo que veio dominar as nossas terras. Agora, no momento de nós, de alguma forma, termos que dirigir a nossa terra, você depois apunhala-me pelas costas, então o problema tem estado mais ou menos aí. O erro já aconteceu, mas agora eu digo sempre que o maior problema de muitos da nossa geração é não saber analisar as coisas consoante o contexto em que se vive. A luta pela independência ou autodeterminação de Cabinda, ela é legítima, ninguém nega isso. E quem vem negar isso está a mentir-se a si mesma, porque a história está aí, os instrumentos estão aí, o Tratado de Simulambuco aí está, enfim, tudo está aí provado. É um direito que está aí, está patente, mas o contexto nos diz de que nós precisamos negociar. E para negociar, tanto de um lado e tanto do outro precisam ceder. Quais as cedências é que nós estamos dispostos a permitir? Porque eu não posso gritar independência, independência, e depois vou dizer que quero negociar, e você não tem um plano específico do que você está disposto a ceder para poder permitir a negociação. A independência de Cabinda vai acontecer. Vai acontecer, tarde ou cedo vai acontecer, porque é um direito que existe. E ninguém precisa forçar isso. Não precisamos estar aqui a guerrear uns com os outros, matarmos. Nós somos todos africanos, somos irmãos. Aliás, a África sempre viveu, cada um no seu núcleo, cada um no seu clã, cada um na sua tribo, viviam em comunhão. Entra o outro, é visitante, veio o irmão, não sei o que e tal, mas viviam em comunhão. Tem línguas parecidas. Nós em Cabinda, por exemplo, temos muitas variantes do Ibinda, que é o Fiote. O Muoio fala de um jeito, pronuncia de um outro, o Mulinde pronuncia de um jeito, o Muyombe pronuncia de um jeito, mas todos nós nos entendemos, mas nos respeitamos a nível daquilo que são os princípios e hábitos culturais, que varia um pouco de um para o outro. O que eu quero dizer com isso é o quê? É que nós temos que ter a capacidade de hoje de aceitar que é possível fazer a união na heterogeneidade. Que não existe isso de sermos homogêneos. A ideia de que um só povo, uma só nação, essa ideia é falsa. Existem várias nações, vários povos nesse país que se chama Angola, que saiu do Tratado de Berlim. O contexto nos obrigou a chegar até aí para sermos país desse jeito, ok.
Mas agora nós, os filhos da terra, os africanos do jeito conforme somos, precisamos reconhecer o erro que foi cometido no passado e encontrarmos um novo caminho de caminharmos, passo o pleonasmo, mas respeitando a identidade histórica e cultural de cada povo. Na verdade, o que nós precisamos são liberdades. Nós não precisamos de um bilhete de identidade que diz que eu sou angolano, ou que sou português, ou que sou namibiano, ou que sou... Somos todos africanos. Mas na africanidade existe, nós somos, cada um tem a sua particularidade e é preciso que respeitemos essa particularidade. E cada um no seu núcleo, tem que ter o poder de decidir como é que quer crescer, se quer crescer para a esquerda, se quer crescer para a direita, se quer crescer para cima, para frente, para trás. Ele tem que ter essa margem de crescimento, essa margem de decisão e de gestão daquilo que é a sua terra. Mas, claro, num conjunto onde o americano chama de big picture, na visão holística, nós somos um todo. Então é preciso nós termos a capacidade de negociar a África sem ficarmos nessa luta no final do dia, a luta do petróleo. Tá a ver? É a luta do petróleo. Por um lado, o João Lourenço, quando assumiu o poder, eu sou um daqueles que acreditei que era possível, se calhar, com ele, com o seu discurso que trazia, com a narrativa que trazia, eu acreditava que, se calhar, ele faria diferente. Porque ele apresentou-se como Deng Xiaoping, que seria o reformador de Angola. Mas ele chega como um reformador, eu cheguei a dar o benefício da dúvida, chega como um reformador, mas é um reformador que quer passar a ideia que ele vai trazer resultados de forma imediata. Não existem reformas que dão resultados de forma imediata. Reformas sustentáveis levam tempo para poder surtir efeitos. Mas você precisa trilhar um caminho que você sabe que este caminho está certo, vai levar o período X para poder começar a surtir efeitos e eu simplesmente me contentar com cada fase desta reforma que eu estou a fazer. O Deng Xiaoping, quando começou as reformas da China, a China não teve logo o boom econômico que teve depois. Levaram anos, 15, 20 anos. Mas eles conseguiram fazer um estudo macro do tipo de país que tinham e o tipo de país que precisavam ter daqui a 20, 30, 40 anos. Está a ver? É a paciência que eles tiveram e a boa vontade. É primeiro estudar o tipo de povo que nós temos, os problemas que nós temos. O problema de Cabinda qual é? O problema de Cabinda, aconteceu um erro, nós erramos enquanto MPLA, erramos enquanto UNITA, erramos enquanto FNLA, então vamos chamar os nossos irmãos e vamos renegociar. Qual é o meu interesse em Cabinda? O meu interesse em Cabinda é petróleo, eu não tenho outro caminho, porque se eu largo essa exploração do petróleo, eu estou lixado também, desculpa aí a palavra, a expressão, eu vou prejudicar-me também a nível dos parceiros internacionais que eu tenho, então eu preciso negociar com eles. Eu posso negociar contigo, que a independência vai acontecer, se calhar eu já nem vou estar aqui, eles que estão no poder, eles não vão estar, mas ela é legítima, então o que é que eu tenho que fazer? Negocio contigo, vamos fazer pactos. Eu vou financiar, vamos com recursos do petróleo, apresentam vocês, os filhos da terra, apresentam-nos um projeto um projeto de desenvolvimento urbanístico ou desenvolvimento econômico, aquilo que é a vossa vocação econômica, e eu não preciso vos perseguir. Dou-vos a liberdade de vocês elegerem o vosso governador, e a Constituição angolana permite isso, por exemplo, a supramunicipalidade, onde você pode eleger o governador e o governador depois eles podem eleger se calhar também os líderes dos distritos municipais ou como é que nós vamos preferir chamar isso, mas pelo menos tu estás a entregar o poder a eles e trazer o recurso do petróleo para poder financiar todas as infraestruturas que vão fazer com que Cabinda amanhã não dependa mais do petróleo para viver, porque ele tem tudo para poder viver sem o petróleo. Essa luta pelo petróleo está a aprender e está a asfixiar esse povo que tem tudo para poder progredir. É como se tu tivesses uma Ferrari e tens aí um motorista que está a conduzir a tua Ferrari como se fosse uma Lada da marca russa. Então, a vontade que te dá o quê? É chutar esse motorista que está aí, que não consegue perceber que tu tens uma Ferrari.
Porque tu te conheces, tu sabes a tua potencialidade e sabes que tu mereces muito mais e podes muito mais. Chegar muito mais rápido, ou chegar com maior conforto, chegar com maior sustentabilidade e com maior qualidade. Mas o motorista que aí está, ele não está interessado nisso. Porque o interesse dele é outro. Ele está a ver uma lada. Está a ver? Agora Então, isso, é preciso... Sim, sim. isso é uma questão de consciência também, né? Porque assim, você E- tem, o André tem, muita gente tem, isso tem que ser passado para as futuras gerações. Exatamente. Pelo menos o europeu, o americano e tal, eles têm a noção, têm bem presente na mente dele, de que quanto mais velho ele se torna, menos o país lhe pertence, menos a terra lhe pertence. A terra pertence aos mais novos. Estão a Sim. chegar. Por isso é que existe a cultura do legado. Por que eu estou a trazer isso aqui? Estamos a falar de gerações. Cada geração precisa identificar o seu propósito. Qual é o seu propósito nesta luta da busca pela felicidade coletiva? Porque no Aqui final tem do dia... Sim, sim. Aqui tem um ouvinte que está nos assistindo e ele colocou uma mensagem aqui que eu acho que pode estar muito ligado ao que você está falando e ao que eu perguntei da questão de consciência para gerações. Ele diz o seguinte: a Linac interage ou não com a classe elitária de Cabinda para solucionar direta ou indiretamente a sua miséria com as diferentes vozes sonantes que se vão ouvidas contra a ocupação ilegal de suas terras. Eu acho que o que ele está perguntando aí é o propósito da Linac, né? Não é só assistência, mas da voz. Sim, também nós tentamos, a nosso nível, tentar trazer ao debate, fazer alguma pressão para aqueles que são, vá lá, que conseguem decidir alguma coisa para aquilo que são os interesses da nossa terra. Certo. Então, essa tem sido mais ou menos a nossa visão, é fazer pressão para que se discuta a Cabinda. É colocar Angola a pensar Cabinda, porque é preciso nós tirarmos o problema de Cabinda do underground, tirar dele que seja uma discussão da cozinha. Não tem que ser uma discussão da cozinha. Não tem que ser uma discussão que só tem que ser os mais velhos de 60, 50 anos a discutir. Nós, a nossa geração, e é aí onde eu estava a tentar trazer a questão do propósito de cada geração. Os nossos mais velhos, antes da independência, cumpriram a sua missão. E eles cumpriram segundo aquilo que eles tinham, o nível de educação que tinham, o nível de instrução que tinham, e eles fizeram aquilo que eles podiam fazer a seu nível, com as capacidades que eles podiam. E não conseguiram garantir de que a autonomia de Cabinda não fosse usurpada, infelizmente. Eles não conseguiram, não tiveram esse poder. Aliás, para quem já leu um pouco daquilo que é as 48 leis do poder, consegue perceber mais ou menos o que aconteceu. Se tu vais ler, por exemplo, também a arte da guerra, tu consegues perceber o que aconteceu nessa época. Se tu vais ler, por exemplo, também o Nicolau Maquiavel, vai perceber mais ou menos o que aconteceu. E nossos mais velhos não tinham esses inputs todos. E nós temos que perceber e temos que respeitar a sua luta. Eles chegaram até um limite e conseguiram. Mas depois surgiu uma outra geração, que é depois da independência, que já a Cabinda ocupada, que também tem estado a fazer a sua luta. E hoje estão aonde? Estão na casa dos 60, 50, 60. Estão cansados. Mas agora é preciso passar o bastião para a nova geração. Por isso é que eu digo sempre que eu, quando era pequeno, o meu pai colocava-me aqui no ombro. Estávamos a brincar e tal. Ele, quando coloca-me no ombro, o meu ângulo aumenta. Eu consigo vislumbrar um pouquinho mais além do que ele. O meu horizonte aumentou. Então é preciso que os nossos mais velhos tenham noção disso. Que é preciso chamar os mais novos. Vocês são os antigos que conhecem a história, vá lá, de vivências, a história de Cabinda, como é que aconteceu, como é que não aconteceu, mas é preciso agora contextualizar. A forma de luta, se calhar, que tem estado a fazer até aqui, surtiu efeitos positivos ou negativos, isso não estamos aqui para poder avaliar. Mas o que nós podemos avaliar é o contexto que nós estamos a viver.
E o nosso escudo é o quê? É o Tratado de Simulambuco. Esse Tratado de Simulambuco é que nós vamos pegar para poder discutir no contexto que nós estamos a viver. Temos que forçar o outro lado, de alguma forma, a perceber que é mais vantajoso, tanto para eles, tanto para nós, que permita com que haja liberdades para a Cabinda, liberdades que tragam o quê? O desenvolvimento. O desenvolvimento, sobretudo, do índice de desenvolvimento humano. Porque se nós insistirmos nessa, só de gritar independência, 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 ok, queres independência para quê? Qual é o teu projeto? Qual é o teu plano de país? Tu não tens, nunca me apresentaram. E hoje tu não podes fazer uma luta onde tu mesmo estás a lutar independência, independência, e tu não consegues engajar a juventude, que é a maioria. Está a ver? Tu se fores, por exemplo, para o município sede, que reúne por aí 80% da população de Cabinda, muitos jovens não estão nem aí para esse problema de Cabinda por convicção. Muitos deles que gritam a independência gritam por fome. E esse tipo de luta por fome é perigosa. Essa luta é perigosa. Porque se tu consegues independência agora, por que não está a lutar por convicções? Não está a lutar porque bate no peito, porque defende aquilo que é a sua identidade. Então a luta nossa, da nossa geração, penso eu, que tem que ser por... Quer me ouvir? Perdemos. Posso? Ok. Traga liberdades que nos levem ao desenvolvimento, sobretudo desenvolvimento da pessoa humana, dos cabindas, para que daqui a algum tempo, se ainda insistirmos na tecla independência, já não vai ser por fome, vai ser por questões identitárias, porque eu não me revejo na angolanidade e eu tenho direito e eu quero acionar isso. Lá mais para frente, estamos nós, os nossos filhos, nossos netos, a falarem na questão do referendo, por exemplo. Não precisa ninguém matar o outro. Não precisa ninguém estar a guerrear o outro. Está a ver? E eu falava do presidente João Lourenço. Eu achava que ele tinha essa capacidade, que ele tinha a capacidade de vislumbrar a coisa nessa perspectiva. Porque para você ser presidente da República, tu tens que dominar um pouco da filosofia, dominar um pouco da sociologia, e dominar um pouco da história, ele é historiador, e dominar também um pouco de gestão. Esses 4 pilares, se tu não dominas o mínimo, tu vais estar aí a tomar decisões porque tu estás a ser imediatista, tu não pensas nas implicações das tuas decisões a curto, médio, longo prazo. Tu estás a pensar daqui até as próximas eleições. Então, de alguma forma, tu és estúpido. Desculpa lá estar a dizer isso. Está a ver? Sim. Basta olhar para as decisões que nós tomamos, por exemplo. Quem conhece, entende de gestão e desenvolvimento de cidades ou crescimento das cidades, percebe que não existe isso de tu falares de crescimento econômico, falar do futuro, sem que antes tu desenvolvas um instrumento que é fundamental para o crescimento de qualquer cidade, que é o plano de desenvolvimento urbanístico, o plano de desenvolvimento, o plano diretor de desenvolvimento urbanístico tanto do município ou da cidade como um todo. A província de Cabinda não tem isso, nenhum município tem. Então, como é que depois você vem dizer que tal fulano está a fazer construção anárquica, tal fulano está a fazer uma obra que não presta? Quer dizer, tu não tens um plano de desenvolvimento, porque quando tu crias esse plano, tu estás a determinar qual é o tipo de desenvolvimento que se vai ter nessa região. A pensar nos próximos 10, 15, 20, 30, 50 anos. Já incluímos aí 2, 3 gerações. E para você desenvolver isso, tem que chamar todas as sensibilidades dessa região, discutir a fundo, para perceber o seu modo de pensar, o seu modo de viver, os recursos que tem em cada localidade, as potencialidades, e desenvolver um modelo econômico que faça com que haja sustentabilidade e que eles sejam felizes na sua terra. Nós não temos isso. Então, nós somos aventureiros de alguma forma. E do outro lado também, eu estou a falar isso na perspectiva do atual executivo. E do outro lado, nós temos os independentistas que gritam independência, independência, mas também não te apresentam uma proposta que vem com ele debaixo do ombro para poder chamar o outro para conversar.
e, sobretudo, engajar a população de Cabinda. É possível nós, enquanto filhos de Cabinda, sermos capazes de financiar um projeto de desenvolvimento urbanístico da província de Cabinda, onde vamos chamar vários profissionais, onde chamamos engenheiros civis, onde chamamos ambientalistas, onde chamamos economistas, onde chamamos arquitetos, onde chamamos vários profissionais para poder nós encontrarmos qual é o modelo que nós queremos, qual é a vocação econômica da nossa província, quantos prédios tem que se construir em cada área, que tipo de prédios, qual é a vocação econômica do Cacom. O Cacom tem vocação econômica, por exemplo, para o turismo. Como é que nós vamos desenvolver isso? Então, os filhos de Cabinda deveriam estar, neste momento, imbuídos e engajados em criar esse projeto macro, onde nós apresentamos e orçamentamos tudo e conseguimos espelhar a nível de X anos até alcançar de forma faseada esse desenvolvimento que se quer para a província de Cabinda e criar núcleos de formação de líderes. Porque não existe desenvolvimento sem apostar na formação do homem. E o homem cabindense tem que ser formado, e formado na sua terra, muitos deles, na sua maioria. O Ghana, por exemplo, está a fazer isso em muitas regiões, onde saiu da universidade, é bom, tem boas notas, não sei o que e tal, então puxam ele para poder cozinhar para aquilo que é o modelo que ele tem que, o mindset que ele tem que ter para poder ajudar a desenvolver a sua região. Então nós temos que pensar nessa perspectiva. Tendo esse projeto, nós engajamos a população, que olha, nós queremos forçar esses camaradas para poder vir negociar conosco, porque nós temos o projeto X para nós, que é o projeto que vai nos levar à felicidade coletiva. Porque você vem me falar só de independência e não me apresenta nenhum projeto, eu tenho fome. Tu falas de independência porque você, para falar de independência, primeiro tu já estás a violar uma lei constitucional num país em que, pese embora tenha sido forçado, mas a comunidade internacional reconhece que Cabinda é Angola. E tu não vais mudar isso assim de repente. Tu só tens uma forma de mudar isso. Ou tu tens um poder bélico, tens armas, que é a economia, tens que ter dinheiro. Tens que ter arma para poder forçar ele a sair, porque ele está confortável. Quem está a dominar, quem está confortável, ele não vai querer vir negociar contigo. Vai negociar contigo por quê? Para quê? Ele está bem, ele tem tudo sob controle. Então, se tu não tens força de forçar ele a sair por via bélica, com armas e tudo mais, então estás a gritar independência para quê? Então, olha à tua volta o que é que tu tens, quais são as armas que tu tens. Porque senão vais ficar anos e anos a gritar independência, independência. Nem a comunidade internacional olha para ti e nem o outro lado também olha para ti. E ele vai continuar a fechar as portas por medo que tu venhas a ter dinheiro para poder financiar isso ou aquilo. E ele vai ter sempre motivos para poder vos perseguir. Porque ele está legalmente, pese embora seja uma lei injusta, porque as leis também podem ser injustas, mas ela é legal. Ele vai te perseguir, vai te meter na cadeia, ponto final, acabou. Tá a ver? Então, eu acredito que dentro da angolanidade é possível nós usarmos instrumentos para poder desenvolver aquilo que nós queremos para a nossa terra, tendo como escudo o Tratado de Simulambuco. E chamar o outro para poder conversar. Que olha, se nós assinarmos um pacto de X anos, se você meter infraestrutura X, X e Y e dar as liberdades X, X e Y, eu não falo mais de independência durante 50 anos. Tu estás à vontade para trabalhar. Nós também estamos à vontade para trabalhar. E nós estamos a desenvolver a nossa terra. Ele vai estar preocupado por quê? Porque se daqui a 60 anos, a 30 anos ou 40 anos ele está morto, foi embora. Essa geração já foi embora. Então, cada geração precisa identificar qual é o seu propósito e focar a sua mente no seu propósito. E o objetivo, a meu ver, o nosso objetivo não tem que ser a independência. A independência não garante felicidade nenhuma. O objetivo tem que ser a felicidade coletiva. Como é que nós chegamos à felicidade coletiva? Essa tem que ser a nossa questão. É através de quê? De liberdades. Liberdades que nos permitam sermos nós na nossa terra. Onde eu tenho orgulho de ser Cabinda, onde eu sei que na minha terra a minha língua ibinda é uma língua oficial que também é lecionada nas escolas públicas,
onde eu aprendo através da minha língua, porque, vá lá, o poder de um povo começa na sua língua, porque ninguém é pessoa, ninguém é gente se não consegue se comunicar. E quando tu te comunicas na tua língua, tu tens poder. Todos nós sabemos disso. Está a ver? Então é preciso nós nessas brechas que nós temos, nos instrumentos que nós temos hoje, tendo em conta a força que nós temos hoje, é preciso nós sabermos usar a força que nós temos, porque senão nós vamos prejudicar outra vez a geração que está aí a chegar. Por quê? Porque nós só queremos gritar independência, independência, independência. Ela é legítima? É. Mas agora, qual é o projeto? Mesmo um jovem, por exemplo, de 15 anos, o meu filho está com 16 anos, ele se vem me perguntar, papá, você quer independência por quê? Ou porque não, para nós sermos felizes, para nós termos mais dinheiro, mas como? Eis a questão. Qual é a ideia? Como que nós vamos ter muito dinheiro? Porque tem muitos países aí que se tornaram independentes, mas não são felizes. Não conseguiram governar bem. Quem garante que essas pessoas que querem independência hoje são bons gestores? Saberão gerir bem o país, o futuro país. Então é preciso preparar primeiro as pessoas, é preciso investir nas pessoas. E para isso precisamos buscar formas de fazer pactos com esses que têm medo de perder a sua renda, ou o seu petróleo, ou aquilo que eles acham que é deles, que nós temos. Mas nós não temos só isso para poder viver. Cabinda pode viver sem o petróleo. Isso eu tenho a plena certeza. Vamos ao segundo vídeo. Esta área é rica em biodiversidade, com uma área de 36 mil quilómetros quadrados. A floresta do Mayombe está em risco. Esta área é rica em biodiversidade, com uma área de 36 mil quilómetros quadrados. Estende-se por 4 países do sudoeste africano e faz parte da selva do Congo. A qualidade da madeira que sai daqui é inquestionável. Parte daqui de Cabinda, mais concretamente aqui do município de Bacuzau, para outras partes de Angola. É exportada. A preocupação que se prende agora é com a qualidade ambiental depois da exploração desta madeira. A madeira é a segunda maior riqueza de Cabinda, depois do petróleo. As autoridades locais temem a sobreexploração deste recurso natural. Não há repovoamento da floresta. As empresas madeireiras só tiram e já não remetem. Não está sendo feito dessa maneira. A maneira é só cortar, somente assim. Não estamos a cultivar nada. E amanhã depois ficaremos sem madeira como está os outros países vizinhos, porque pelo menos o caso do Congo Democrático já não tem as quantidades de madeira que nós temos nesse momento. E nós também corremos esse risco. A exploração ilegal de madeira nessa zona do Mayombe diminuiu muito, reduziu desde que nós aparecemos. A maior empresa madeireira a operar no enclave angolano, a Abílio da Amorim, afirma estar consciente do problema e ter tomado medidas para o futuro. Voltamos outra vez a plantar árvores. Aliás, temos uns viveiros já para começar a criar as árvores. Mas ainda não começaram a plantar? Não, mas já temos viveiros já prontos. Quando é que começa essa plantação? Eu penso que este ano que vai começar a fazer isso. Nós produzimos à volta de 200 metros cúbicos por dia. 200 metros cúbicos por dia. Estamos a falar de quantos contentores por exportar? 7, 8 contentores por dia. Cerca de 97% da produção da empresa ruma ao exterior. Na União Europeia, as importações de madeira tropical atingiram um máximo de 10 anos em 2022. A floresta do... Outra riqueza, né? Outra riqueza que pode ser explorada, porque petróleo também tem um tempo, né? Sim, futuras gerações exatamente. poderão não ter mais. Então, essa questão também vai de encontro ao aspecto econômico da província de Cabinda, ou do território de Cabinda. A nível das outras partes de Angola, por exemplo, tem um aspecto do autóctone, né? Quem vive naquele território tem direitos, ele até tem direito de explorar, ele tem prioridade na concessão de licenças para exploração, mas ele tem uns poucos metros cúbicos que ele pode explorar.
nós em Cabinda quase que não temos isso. Corrijam-me, por favor, se calhar eu estou desatualizado em relação a esse vídeo que passou agora, é um vídeo antigo, mas acredito que a realidade não mudou tanto. Mudou alguma coisa naquilo que é... Houve uma exigência que eles trouxeram depois, que devia, para poder ter a licença de exploração de madeira, tinha que ter uma serração, por formas a transformar, pelo menos até o segundo nível ou o terceiro, a madeira antes de exportar. Que muitos, e isso, de alguma forma, foi uma medida de exclusão, porque criou... sabemos, não é fácil tu teres uma serração, é muito dinheiro, tá a ver? Então, quantas serrações é que nós temos em Cabinda? São poucas. Então, tu, de alguma forma, excluis quem é dono da terra a explorar a sua madeira, para poder ter algum ganho. E isso parte também é por conta do tipo de lei de terras que nós temos em Angola, onde ele diz que toda a terra em Angola pertence ao Estado, ele é o proprietário originário. O que eu acho que deveria ser o contrário. E isso também tem afetado para o setor imobiliário, que é um setor também que eu atuo, porque a terra não tem que ser do Estado. A terra é do povo. É do povo. Quem está lá é que é o dono da terra. Quem precisa explorar vai negociar com ele. Está a ver? Então, essa nossa lei de terra está totalmente errada, a meu ver, que precisa ser alterada para que se devolva a terra ao povo, e o povo depois é que quem quer explorar tem que ir lá e negociar com este dono da terra. E tem havido um grande problema também, que é o que se mencionou aí, que é a questão do reflorestamento, que vai de encontro àquilo que são os receios em relação ao meio ambiente e tal, ao aquecimento global e tudo mais. Nós não temos estado a respeitar isso. E ninguém consegue fazer um estudo detalhado do nível de desflorestamento que nós temos tido a nível da floresta do Mayombe. Eu, particularmente, já estive no Mayombe, estive a trabalhar durante 2, 3 meses, andei mata dentro, e conheço mais ou menos como é que é, tanto Bocuzal e Belize, conheço mais ou menos como é que é. E aquilo, o que eu consegui constatar naquela época, isso tem coisa de 7 anos que isso aconteceu. Eu acredito que a realidade não mudou muito. Aquilo é exploração e não derrubou as árvores que levaram por aí 20, 30 anos para poder chegar à idade adulta, e depois não se repõe nada para poder fazer com que daqui mais alguns anos tenhamos outra vez essa madeira em Angola. E a província de Cabinda tem uma das melhores madeiras que são bem cotadas a nível mundial. Temos a Moreira, por exemplo, temos aquilo que chama de Nkambala, que é aquela vermelha. Enfim, temos madeira de qualidade que, se pelo menos industrializamos esse aspecto da produção de mobiliário e tudo mais a nível da província de Cabinda, era uma indústria que se abria e gerava muitos empregos a nível da província de Cabinda. Mas isso não tem sido o interesse maior. O que tem acontecido é que alguns vão fazendo de forma paliativa algumas obras que têm muita qualidade, mas poderia se explorar mais e com o intuito de exportar. E assim gerar muito mais recursos, gerar muito mais riqueza para o povo de Cabinda. Ok. André, mais algo? Fazer uma pergunta aqui ao nosso convidado. Nós temos hoje, já falou de petróleo, já falou de madeira, que são as principais riquezas de Cabinda. Nas condições atuais, se nada mudar, daqui a 10, 20 anos, 30 anos, vamos supor que Cabinda venha a ficar sem petróleo e a madeira, do ritmo como está a se explorar a madeira, sem madeira. Quais são as alternativas para Cabinda no futuro? Ok, boa pergunta que faz. Eu digo sempre, eu sou daqueles que acreditam que Cabinda pode viver sem o petróleo. Mas só que vai ser uma tragédia e vai ser de muita má fé por parte do MPLA ou por parte de quem gere Angola neste momento,
permitir que este momento chegue sem que Cabinda esteja preparada. Esse tem que ser o nosso maior receio. E por isso é que eu estou sempre aqui a bater na tecla, porque o petróleo vai chegar um momento, mesmo que não acabar, mas ele vai desvalorizar. Porque a tendência hoje é buscar novas fontes de energia, que é a energia mais limpa, que é a energia renovável. E os outros países já estão avançando nesse sentido. E nós precisamos pensar Cabinda nesse cenário, onde o petróleo já não vale tanto. Está a ver? Onde ele é uma commodity hoje, mas amanhã já não tem o peso que tem. E vai ser muito mais difícil para nós ter que criar as infraestruturas que permitam com que Cabinda seja um trading territory, um território de trading, porque Cabinda antes da independência, quando chegaram os holandeses, quando chegaram os ingleses, até que vieram chegar os portugueses, foi um centro de comércio, por causa da sua localização, era um centro para comércio, mas estava virado também mais para exportação de escravos. Mas por causa da sua localização, era cobiçado, era um território cobiçado, que todo mundo queria vir fazer negócios aí. Está a ver? Então, nós podemos, nesse tempo, fazer de Cabinda um território que produz. Nós podemos produzir, o abacate, por exemplo, é um alimento que tem mercado em todos os sítios, que tu consegues exportar. E a Cabinda, sem tanto investimento, o Cabinda produz um dos melhores abacates do mundo. O meu avô produzia isso, temos lá uns tantos. O abacaxi de Cabinda, o ananás, é um dos melhores. É doce, naturalmente doce. A manga de Cabinda. Então, nós se conseguirmos potenciar a coisa para este nível, porque o mundo tem fome e a comida toda que é produzida hoje não é suficiente. Temos aí o irmão que está no Brasil, eu também vivi no Brasil e é a minha segunda casa, vivi 5 anos no Rio de Janeiro. Então, o Brasil pode muito nos ensinar nessa questão de produção no agronegócio. E Cabinda tem quase o mesmo clima, o mesmo solo que Brasil. Por que nós não ousamos diversificar a nossa economia a este nível? É possível, está a ver? E agregarmos, criarmos indústrias que são capazes de extrair, por exemplo, o abacaxi, o suco do abacaxi e tanto o abacate para poder exportar e termos muita gente vai fazer dinheiro em Cabinda. Nós estamos a falar de um território que não tem mais de 1 milhão de habitantes. É tão difícil assim desenvolver, colocar feliz essa gente. No setor imobiliário, por exemplo, não precisamos estar a criar esses projetos que custa tanto dinheiro e que poucas pessoas é que vão ter acesso a esses projetos habitacionais. Onde depois vai criar aí esquemas, não sei o que e tal. Tu colocas 2.000 casas numa suposta centralidade, onde metes maluco todos os jovens a correr atrás daquilo. E no final do dia não resolve o problema. O que resolve o problema é o quê? É tu criares esse plano macro, onde tu vais determinar onde é que pode ser construído, onde é que não pode, e criar condições para que a importação ou a produção de material de construção seja acessível para todos, para a autoconstrução dirigida, onde entra o setor privado. Eu que sou empresário, promotor imobiliário, vou fazer projetos segundo o mercado para poder vender as minhas casas, mas tudo está delineado, porque o Estado já preparou tudo. Ele tem que colocar a água, tem que colocar a luz, tem que colocar o saneamento básico, e eu, como privado, eu tenho a coisa já andada. Eu vou comprar os terrenos, não sei o que e tal, e vou implementar os meus projetos habitacionais. E o cidadão de Cabinda vai para onde? Vai para o banco, pede o financiamento, porque ele trabalha, pede o financiamento, paga a casa para o promotor e está a pagar ao banco, e está a viver, usufruir a casa. Não é tão difícil assim resolver esse problema. Se estou a falar do município sede de Cabinda, estou a falar do Kacongo, estou a falar do Bucuzal. E nós temos que identificar qual é a vocação econômica de cada município e atrair as pessoas para onde nós queremos que elas vão. Se queremos mais pessoas a viverem a nível do município do Kacongo, então criemos projetos para poder atrair mais pessoas a viverem a nível do município do Kacongo, mas sempre na vocação, por exemplo, do turismo. E desenvolvemos aquilo muito facilmente. Está a ver?
Se tu crias uma linha férrea que liga os dois Congos, atravessa a província de Cabinda, liga os dois Congos, e tu no meio, ou quase na ponta, tens aí uma zona franca de produção agro, mas agronegócios, mas com um pouquinho de transformação industrial, tu tens facilidade para poder escoar produtos para os dois Congos. Está a ver? Tu crias uma zona franca, por exemplo, lá mais para o lado do Bucuzau, crias uma zona franca a nível da fronteira com Iema, crias também zona franca a nível próximo do Porto de Águas Profundas, tu resolves muitos problemas. Tu estás a facilitar com que se crie indústria e que haja comércio nessas regiões. E acha que as pessoas não vão viver bem? Não vão viver bem por quê? Tu já colocaste, até é preciso, além da malha rodoviária, a malha férrea, tu colocas também uma malha rodoviária que liga os dois Congos, uma autoestrada. E é fácil, tu, em menos de uma hora, estás no Congo Brazzaville, em menos de 15 minutos, estás a atravessar a RDC. Então, nós estamos numa localização que nós não temos que sofrer, não precisamos disso. Está a ver? O povo de Cabinda gosta de que a juventude de Cabinda gosta. É preciso nós identificarmos qual é a nossa vocação econômica. Nós já produzimos no campo há muito tempo. Eu já desde pequeno, quase todos nós temos vivências nas lavras, através das nossas avós. Temos vivências de criação de galinhas, de patos, de porco, de cabrito, enfim, de tudo quanto é animal para poder nós nos alimentarmos. Por que não se potencia isso? Por que não se aposta, por exemplo, na tecnologia? Por que nós não temos institutos superiores, por exemplo, como é que chama? Agrários, por exemplo? Agrários. Por que não temos Instituto Superior de Petróleo a nível de Cabinda, por exemplo? Já que é o maior produto que nós temos. E não estou a falar na perspectiva de produzir para poder exportar. Estou a falar na perspectiva de transformar o petróleo. Está a ver? Para os seus derivados. E exportarmos os seus derivados. Isso vai gerar o quê? Mais emprego. Está aí a se investir na refinaria. Mas agora nós estamos a formar os nossos quadros para poder serem os principais, os principais quadros dessas refinarias? Não. Está a ver? Quer dizer, nós estamos a fazer algumas coisas, nós estamos a fazer, mas não estamos a criar as bases que vão criar sustentabilidade. Queremos trazer projetos que supostamente são megalômanos, mas no final do dia eu não vou conseguir tirar o máximo proveito daquilo. Está a ver? Então, eu acredito que é isso que tem faltado, tanto do lado do executivo, porque não lhe interessa mesmo muito. O que lhe interessa é você está a dizer que quer porto, ele vai te meter porto, está a dizer que quer estrada, ele vai te meter estrada, está a dizer que quer casa, ele vai te dar casa, mas aquilo que é a questão estruturante, somos nós, filhos da terra, que temos que discutir isso. Nós temos que discutir, temos que fazer estudos, montar equipas e apresentarmos isso, levar isso aqui, esse instrumento debaixo do ombro para ir falar com o camarada. Se ele não está a nos ouvir, vamos fazer barulho entre nós, o povo de Cabinda, porque o povo de Cabinda tem que estar contigo. Tu que estás aí, eu ouço muito, por exemplo, a falarem das alas, das flex, não sei o que e tal, ouço falar do Emanuel Zita, do Lopes, que são duas alas que supostamente lideram, que estão a lutar por Cabinda. Mas ninguém lhes conhece. Quem conhece eles? Estão a lutar por quem, então? Está a ver? Então, é aí onde tem havido o nosso erro, que nós insistimos em fazer uma luta underground, quando nós tínhamos que vir para aqui, para a luz, para poder discutir desenvolvimento. Como é que nós fazemos a terra desenvolver? Está a ver? Porque é preciso acabar com esse espírito de heroísmo. Esse espírito de heroísmo que acontece em África é muito perigoso. Aparece alguém que supostamente vai libertar todos, mas depois quer ter controle sobre todos. Porque ele acha que sem ele a coisa não vai correr bem, que se ele sair a coisa não vai funcionar. Então é preciso acabar com isso e nós discutirmos desenvolvimento. As poucas mentes intelectuais e que pensam progresso a nível da província de Cabinda, da nossa terra, precisamos unir e pensar num projeto de desenvolvimento que engloba, que agrega a todos, a pensar nas próximas 2, 3 gerações.
E esse instrumento é que nós vamos usar para poder discutir com ele, para poder negociar. Queres negociar a paz? Queres negociar a independência? Para quê? Vou negociar a independência contigo para quê? Como assim? Qual é a contrapartida? Tem que ter algo concreto. Tá? Exatamente. Exato. Quem vai para negociar com o outro tem que estar disposto a perder alguma coisa, mas quais são os teus interesses? Tu realmente tens razão, o Tratado de Simulambuco está aí a provar de que tu tinhas uma vida própria e merecias ter a tua autodeterminação. Ok, mas e agora? O contexto hoje é outro. Qual é a estratégia agora? O poder para poder me chutar daqui da tua terra, tu não tens. Tu não tens armas, tu não tens contingente militar, não tens apoio internacional. Então, qual é o plano? É só gritar independência, independência, para depois te perseguirem, te matar e você vir gritar, dizer que é direitos humanos, não sei o que e tal. Direitos humanos também tem a economia lá no meio. Nós que hoje nós que já estamos um pouquinho mergulhados naquilo que é a geopolítica mundial, já sabemos que o que mais há na geopolítica é a hipocrisia. Eu vou gritar de um lado direitos iguais, direitos humanos, mas do outro lado eu estou a apoiar quem está a beneficiar economicamente. O mundo é feito de interesses. Então tu tens de saber jogar. Qual é o teu jogo? Porque senão vais ficar sempre aí a gritar, e no final do dia tu estás a prejudicar porque você está a dar motivos para quem tem o poder hoje apertar mais ainda, porque ele tem que te controlar, porque você não está na linha. Tá a ver? Então você traz a discussão para a luz, vamos debater a academia, vamos debater a história, vamos debater a identidade, vamos debater aquilo que são liberdades e nós vamos discutir. Se tu não queres me ouvir, não queres conversar comigo, então engajamos a população. A população também já não é tão tola assim. Engajamos a população e temos o nosso instrumento como aquele que nós vamos apresentar. Nós poderíamos viver assim, mas ele não permite. Olha, as contas estão a dizer isso e aquilo. É preciso fazer esse exercício. Sim. Tá a ver? Então, eu vejo as coisas muito mais nessa perspectiva do que ficar aí a vitimizar-se, de ficar aí a gritar independência. Então, espero que não seja mal interpretado, achar que eu estou a de alguma forma desmerecer a luta que tem sido feita até agora. Eu respeito a luta, mas eu acredito que é hora de mudar a estratégia, é hora de discutir a coisa de um outro jeito, por formas a ver se conseguimos atrair o desenvolvimento para a nossa gente, porque senão não vai funcionar. Eu digo o seguinte, de todos esses nossos encontros aqui, o senhor Castelão trouxe algo muito real e que deve ser ouvido e visto por essas futuras gerações como o primeiro passo para essa mudança. Não percebi, desculpa. Eu digo assim que durante nossas entrevistas aqui, nossos encontros, o senhor trouxe algo muito concreto que deve ser ouvido e pensado e colocado em prática por essas futuras gerações. E que bom. Volte outras vezes para essa discussão, que eu acho que esse é o caminho, não é, André? Esse é o caminho. Com certeza. Aliás, a pluralidade de pensamento faz parte, tanto do ser humano, né? Faz parte do ser humano, e eu acho que nós estamos aqui para realmente trazer as diferentes opiniões, e esta é uma delas, uma opinião, vamos dizer assim, muito mais realista. Prática, concreta, direta, né? E pronto, vamos continuar a discutir, mas como sabemos que é necessário que essas opiniões venham a refletir a maioria. Estamos em democracia, né? Portanto, certamente que nós existimos para isso, vamos passando essas opiniões e o cidadão toma a decisão segundo a sua concepção. Portanto, a democracia também tem esta parte, né? Portanto, é o poder da maioria, mas é a proteção da minoria. Portanto, aquelas minorias que tiverem
uma opinião contrária à da maioria, certamente que devem ser protegidas. Mas a democracia, como sabemos, sempre vai ser a voz da maioria, e esta é uma voz também que, na realidade, os cabindas vão, não é só aqui o Mano Castelão que assim pensa, mas certamente que muitos jovens, conforme ele próprio disse, muitos jovens em Cabinda também pensam assim, e outros que pensam de forma diferente. E isto é muito normal, e eu acho que temos que unir, temos que tentar levar estas todas as opiniões, tanto por cima de uma mesa, e começarmos a discutir de uma forma muito aberta, e que eu acho que é muito importante, discutir país, discutir território, discutir Cabinda, e eu concordo plenamente com as opiniões do nosso convidado Castelão. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Castelão, por sua disponibilidade com a gente, e volta outras vezes para a gente... Contem sempre comigo. Contem sempre comigo. Aliás, o mano André Massanga é uma pessoa com quem tenho uma boa relação, então sempre que precisarem de mim, estarei sempre disponível. Certo. Obrigado. Esperamos que o que saiu aqui, o que disse, não venha acontecer. Que terminam, porque os projetos que aqui disse que deviam ser feitos, sabemos que não temos fundos, esses fundos devem vir com as economias que ainda estão aí no local. Tá? Temos a primeira de petróleo, exato, a primeira de petróleo, e a segunda que é da madeira. Portanto, se isto passar sem que alguma coisa seja feita, conforme você próprio disse, isto vai ser um desastre, e praticamente um desastre que será de gerações, porque ninguém há de esquecer isto. Sim, exatamente. Muito obrigado, um abraço e até breve. Obrigado. Tamo junto. A todos. Obrigado. Obrigado. Valeu, André. Até mais. E assim a gente encerra a nossa especial entrevista com o senhor Castelão, nosso convidado, Francisco Castelão, convidado de hoje, e até o nosso próximo encontro. Um abraço, André. Um abraço, senhor Castelão. Obrigado.